Irmãos, quem ainda não sentiu a presença do Senhor, peça a Ele para te encher até o final desse culto. Porque se você saiu da sua casa com o seu coração aberto para receber o Senhor e o toque do Espírito Santo, Ele está pronto para poder te abençoar e te encher. Antes, irmãos, de estar lendo, vou compartilhar com vocês um pouquinho. O tema dessa mensagem é suporte o processo. E o Senhor me fez aprender bastante com essa história, com a palavra de Deus. E eu vou estar contando para vocês uma história que é bem conhecida, a história de Jó. Mas o Senhor, Ele falou comigo de uma forma diferente. E o livro de Jó, todos nós sabemos que é um livro que foi escrito para mostrar as dificuldades e as lutas que Jó passou. E Jó, ele nos ensina, irmãos, que Deus, ele permite que às vezes o povo dele sofra. Mas ele também nos lembra que ele não nos desampara no meio da provação. E também a gente pode aprender que com Jó, que ele foi encorajado a depender de Deus no meio do processo que ele viveu. Jó, irmãos, ele suportou todo tipo de... as maiores perdas, né, podemos assim dizer, que uma pessoa possa imaginar. E não só o dinheiro, os bens, mas ele perdeu a família, ele perdeu o apoio dos amigos, ele perdeu a sua saúde. E aprendemos também a ter fé nos momentos de dificuldade. Nós temos que aprender a exercer a nossa fé, ser diligentes para manter a fé. A fé em Deus nos ajuda a suportar o sofrimento, como também nos leva à restauração, como nós vamos ver aqui na história de Jó. E além de perder tudo, Jó ainda foi acusado de ter pecado. Então, irmãos, abra comigo em Jó 42. Glória a Deus. Vou ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Tu perguntaste: Quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei, e vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Você pode se assentar? Irmãos, aqui a gente vê, é o último capítulo do livro de Jó. E Jó aqui, irmãos, ele está arrependido, porque ele foi contra muitas coisas contra o Senhor. Ele falou muitas coisas de Deus que não eram verdade. E Deus, ele corrigiu Jó. E aí, no último capítulo, Jó ele vai se arrepender do que ele tinha feito contra o Senhor. Em Romanos 8, 28, irmãos, vai dizer que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E aí, quando eu estava estudando, é meio que a gente pode dizer que Jó, ele entendeu isso aqui, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E ele pôde entender que o que ele estava passando ia cooperar para o próprio bem dele, né? E vamos voltar um pouquinho lá em Jó. Você não precisa abrir, não. Vou só decorrer para mim poder falar para vocês o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Voltando lá no capítulo 1 de Jó, o início da história de Jó. Irmãos, eu não sabia, quando eu estava estudando, eu vi algo muito interessante, que Jó 1, ele vai contar, né, a história de Jó. Ele vai falar que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que essa história todo mundo conhece, todo mundo sabe quem era Jó.
Ele tinha muitas coisas, muitos bens, muitos filhos, muito gado, muito dinheiro. E aí, irmãos, o Senhor ele vai iniciar um diálogo. Naquela época existia uma assembleia, e nessa assembleia era constituída com anjos. E aí, quando os anjos foram se apresentar perante o Senhor, Satanás também foi junto. E aí, o Senhor, ele vai começar a dialogar com Satanás. Ele vai perguntar: você viu o meu servo Jó? Aquele homem íntegro, temente, reto e tal. O que não me entristece, que eu tenho orgulho dele. E aí o Senhor, ele vai falar, e Satanás, como todo mundo já conhece, Satanás vai dizer: lógico que ele é bom assim, lógico que ele é temente assim. Ele tem tudo que ele quer. Você dá tudo que ele quer, lógico que ele é temente assim. E aí, irmãos, o Senhor ele vai permitir que Satanás toque na vida de Jó. E aí, quando o Senhor libera a palavra e fala: tá bom, você pode ir lá, toca na vida dele. E aí, a desgraça começa a acontecer na casa de Jó. A primeira aprovação de Jó foi quando ele perdeu os filhos, o gado, os empregados, os bens. E essa foi a primeira provação. E o mais engraçado, irmãos, que aonde os filhos estavam, onde o gado estava, os empregados estavam, sempre voltava uma pessoa para contar a desgraça de Jó, do que tinha acontecido com as coisas de Jó. E chegava e falava: olha, aconteceu isso assim, 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 roubaram o gado. Aconteceu isso assim, assim, veio o vento, derrubou tudo, só eu escapei para voltar para falar para você. E, irmãos, olha que coisa, ele perdeu tudo que ele tinha. De um dia para a noite, ele perdeu tudo. E aí uma passagem que é bem conhecida, Jó 1:21, um versículo que é bem conhecido, que diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, uma pergunta que fica para nós nessa noite: será que nós também faríamos a mesma coisa que Jó fez? Jó ele perdeu tudo. E ele ainda teve o coração de dizer assim: olha, o Senhor que me deu, ele tem direito de tomar. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque eu perdi o que eu tinha. E quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu lembrei do meu avô. O meu avô foi pai de 12 filhos. E quando a minha tia faleceu, ele perto assim do caixão dela, e eu me lembro, ele já devia ter uns 80 e poucos anos, eu não lembro certa a idade dele, mas sempre um homem temente a Deus, ia na igreja, buscava o Senhor. E aí, perto do caixão da minha tia, ele virou e falou assim: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí eu olhei para o meu avô e isso nunca mais saiu da minha mente, irmãos. Porque que pai, no momento que ele estava vivendo ali, vai dizer: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós, como pessoas, ser humano, irmão, como a gente vai chegar ali no caixão e falar isso? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Será que nós temos fé suficiente para isso? E o Senhor vai continuar falando aqui na palavra. A segunda aprovação de Jó foi quando, mais uma vez, os anjos se achegaram ao Senhor e Satanás, por mais uma vez, foi lá nessa assembleia. E aí ele chegou e falou: olha, ele está lá íntegro, o Senhor falou, está lá íntegro, temente. Continuou, mesmo perdendo tudo. E aí Satanás vai dizer: agora pele por pele. E aí o Senhor falou: tá bom, você pode tocar, só não coisa a vida dele, só não ceifa a vida dele. E aí mais uma vez Satanás ele vai de encontro a Jó. E aí Jó, ele é amaldiçoado com muitas feridas no corpo. E depois que aconteceu isso com ele, a mulher dele vai mandar ele amaldiçoar a Deus e morrer. E aí ele vai dizer: você fala como uma louca, você vai aceitar o bem de Deus com prazer, você vai gostar do que Deus está te dando, e o que é ruim você não quer aceitar? Como assim? E aí eu vejo, irmãos, que a mulher de Jó ela não tinha um coração como o dele.
Porque se ela tivesse o coração como de Jó, ela não tinha falado o que ela falou. E aí no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 2, os amigos de Jó, eles vêm para poder consolar Jó. E naquela época, irmãos, quando acontecia algo assim, das pessoas perderem o luto, eles iam consolar, eles chegavam até a pessoa e eles ficavam 7 dias sem falar. E sentaram ali, os 3 amigos e mais Jó, e eles ficaram 7 dias sem falar. E aí Jó, no capítulo 3, ele vai fazer um discurso e ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. E aí, do capítulo 4 ao capítulo 37, vai ser só um diálogo entre ele e os amigos dele. E os amigos de Jó, irmãos, como todo mundo já deve saber, eles começaram a questionar a Jó para saber se ele tinha pecado, o que ele tinha cometido para ele estar passando tal desgraça. E eles não acreditaram que Jó era inocente. E aí vai começar, o debate deles. Eu não vou falar muito sobre isso, mas vou pincelar para os irmãos aqui. Jó, o argumento de Jó era que ele era inocente. Todo esse diálogo que está assistindo na palavra de Deus, ele vai dizer que ele era inocente. A implicação era que o sofrimento dele não provém de justiça. Ele não estava sendo, Deus não estava sendo justo. E a conclusão que ele teve foi que ou Deus era injusto, ou Deus não governava o mundo com justiça. Diferente de Jó, os amigos dele achavam sim que Deus era justo, que Deus sim governava o mundo com justiça. Mas a conclusão deles era que Jó era acusado de ter cometido algum pecado para ter passado tal outra cidade, que a gente sabe que ele perdeu. E os amigos de Jó, irmãos, começaram a imaginar o que ele poderia ter feito, qual pecado ele havia cometido para Deus ter permitido que ele estivesse passando por todas essas coisas. E aí, irmão, Jó, ele acreditava sim que Deus era justo. Só que o que acontece? No meio de tudo isso, Jó estava abalado emocionalmente. Irmão, você perdeu os filhos, a casa, os bens, tudo. Quem não vai ficar? E ele estava ali emocionalmente abalado. E aí, quando isso acontece, ele começou a duvidar que Deus era justo. Porque ele começou a olhar o que ele estava vivendo e falando, poxa vida, mas eu não fiz nada. Por que eu estou passando por isso? E aí, irmãos, no capítulo 29 de Jó, até o 31, Jó está ali, no diálogo ainda com os amigos dele, e ele vai afirmar a inocência dele, vai falar, olha, eu sou inocente, eu não fiz nada. Porque o que estava acontecendo ali? Os amigos deles vinham e falavam, olha, você fez isso. Aí Jó ia rebatir aquilo que eles tinham falado contra ele. E aí ele vai afirmar a inocência e vai exigir que Deus explique para ele, olha só como é que ele foi abusado, Ele falou, olha, o senhor tem que vir aqui, tem que me explicar o que está acontecendo, eu não fiz nada. E ele também queria, irmãos, que Deus aparecesse para ele. E aí, depois, eles vão falar isso, Jó ele vai dizer que é inocente. E Jó 32 ou 37, aparece um amigo, um outro amigo de Jó. E esse amigo, ele acreditava como os outros 3, esse era o 4º amigo, acreditava sim que Deus era justo. Mas a conclusão dele era que o sofrimento de alguém era para moldar a pessoa, o caráter da pessoa. O que significa que aquele processo que Jó estava vivendo não era um processo instrutivo e não punitivo. Deus não estava punindo Jó por aquilo. Deus estava tentando ensinar a Jó alguma coisa. E aquele amigo, ele falava
Ele pensava dessa forma, diferente dos outros que só acusavam a Jó. E no capítulo 38, Deus ele vai aparecer para Jó. Irmãos, ele apareceu para Jó num redemoinho, numa tempestade violenta. E ele vai começar a responder tudo aquilo que Jó começou a falar lá atrás, com os amigos dele, começou a questionar, começou a falar sobre Deus, que Deus era injusto. E aí Deus vai começar a responder a Jó. E eu estava até conversando com o Ederson hoje. E o mais engraçado é que eu fiquei bem impactada, irmãos, porque Deus ele vai aparecer para Jó no meio do redemoinho. E voltando lá atrás na história, o que fez a casa que os filhos dele estavam caindo? Um vento forte. Então, irmão, significa que no meio da sua dor, o que você está passando é o que Deus vai transformar aquilo ali. Porque Deus usou a mesma coisa, podemos assim dizer, para poder visitar Jó e falar com Jó. E Deus ele falou no mesmo lugar em qual a vida de Jó tinha acabado, porque ele tinha perdido seus filhos. E aí, irmãos, Deus vai continuar falando com ele. E o mais engraçado que eu vi até com isso hoje, porque no capítulo 40, Deus vai perguntar para Jó assim: você quer gerenciar o mundo por um dia? Já que você está dizendo que eu não sei fazer nada, então você pega e faz. E aí, irmãos, a minha Bíblia, ela vai dizer assim, capítulo 40, versículo 1. E disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. E então Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno, como posso responder-te? Põe a mão na minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. E depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade: prepare-se como um simples homem, pois eu farei perguntas e você responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai contender-me para justificar-se? Aí ele pergunta, o Senhor começa a perguntar as coisas para ele. Porque